vamos aqui resumir o que é importante saber sobre o Spanning Tree. Primeiro, sobre os tempos de recuperação. Existe um padrão, né, de RSTP designado, né, determinado e definido pelo I3E e existe também pelo IEC, tá bom? É importante mencionar isso, né? Duas entidades aí bastante respeitadas que determinam a norma, né, do padrão RSTP e cada um deles, por conta dessas determinações específicas, vão ter diferentes tempos de recuperação. Então, aquela do IEC, que é praticamente aquilo que é hoje difundido no mercado, terá tempos de recuperação bastante específicos por HOPE, né? Por pulo, por segmento. A cada segmento eu vou adicionar de maneira estimada um tempo de recuperação em caso de falhas. Importante mencionar que o Spanning Tree, apesar de muito útil para redes em malha, com uma interoperabilidade bastante importante, né, bastante vasta entre fabricantes, ele por si, normatizado, possui uma resistência, né, um limite de até 40 switches numa rede. Se ultrapassarmos esse valor, né, esse volume de equipamentos, o Spanning Tree já não irá atuar da maneira correta, enfim, já não servirá de muita coisa, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando, vantagens do Spanning Tree. Basicamente, ele é muito simples de implementar. Como eu disse, muito difícil imaginar um fabricante que não tenha um Spanning Tree nativo no software de cada equipamento switch, né, do respectivo seu equipamento. E ele, por ser nativo, ele é muito simples, porque até, em geral, vemos que o Spanning Tree virá configurado. Então, a gente vai tirar um equipamento da caixa, né, novo, fabricado, vai energizar, vai plugar na rede e o Spanning Tree já vai atuar evitando loops e reconfigurando a rede se necessário, né, em caso de redundância, para evitar loops e assim, simples tal como ele já atua e já estabiliza, né, equilibra a rede sem maiores problemas. Então, por isso, essa capacidade de prevenção de loops em redes, especialmente em malha, lembrando que muitos outros protocolos são dedicados a determinados tipos de topologias, como uma topologia em anel. No caso do Spanning Tree, essa capacidade de atuar em malhas com mais de um caminho disponível é talvez a grande vantagem do Spanning Tree, tá bom? Do RSTP. Já por outro lado, as desvantagens, né, são tempos de recuperação imprevisíveis. Imprevisíveis porque depende da carga da rede, o número de equipamentos da rede, o tipo de tráfego na rede, como vimos, a localidade da falha, né, que pode desencadear aí um recálculo do algoritmo mais denso ou não. Então, os tempos podem ser e normalmente são imprevisíveis a depender do tipo de falha. Então, isso se torna um tanto tal como inadequado, digamos, para redes maiores, porque ficamos aí à mercê do tempo de recuperação, ser estendido ou não, e, claro, para tanto, a gente vai precisar aí avaliar se isso é importante ou não para a minha aplicação, e se for, isso se torna uma desvantagem, tá bom? Então, conforme a rede cresce, né, com até 40 switches, por ser possível múltiplos caminhos disponíveis, ou seja, redes em malha, também para você fazer a configuração ajustada, né, a configuração fina do Spanning Tree, a gente pode ter determinada complexidade se em redes grandes for necessário atuar com o Spanning Tree, tá bom? Por outro lado, né, a interoperabilidade dele garante um suporte, garante uma vasta aplicação. A interoperabilidade significa que diferentes fabricantes com o RSTP, uma vez que é padrão de mercado configurado, a gente pode trocar informações ou configurar redes ou plugar, né, conectar redes diferentes, de diferentes fabricantes, inclusive, numa mesma topologia de rede, tá bom? Então, isso é bastante importante e bastante bacana, tá bom? E a recomendação, para resumo, é mostrar para vocês que se é necessário múltiplas falhas na rede, ou seja, mais de um caminho disponível na redundância, o RSTP é bastante utilizado, é bastante viável e uma recomendação forte aí para redes em malha, tá bom? Por outro lado, se é uma rede que não dependa de recover times tão preditivos, né, tão previsíveis, perdão,
aí sim ela se torna ainda mais adequada, tá bom? É importante mencionar, né, que muitas redes já são concebidas com Spanning Tree, então significa que o RSTP, uma vez configurado, né, claro, é mais simples, né, de se imaginar que eu vou estender ou expandir uma rede com o próprio Spanning Tree, aí, mesmo que com diferentes fabricantes de equipamentos, é bastante simples e mais possível expandir determinada rede com o Spanning Tree, tá bom? Por último, eu gostaria de mencionar que, apesar de um protocolo, né, aberto, padronizado, né, por institutos aí de renome, ele não traz tempos de recuperação previsíveis, há uma dependência forte da configuração e da topologia da rede, então é necessário que adiante se verifique outros padrões de mercado, não é só o RSTP que existe. Então, a depender da sua topologia, necessidade, por exemplo, aplicações industriais que determinam um recovery time bastante previsível, né? É necessário que se faça assim e com o menor tempo possível, inclusive na casa de milissegundos ou até 0 milissegundos, é importante que se busque outros protocolos, tá bom? Aí no mercado como o MRP, HSR, PRP, que adiante também falaremos.